Olá, viajante curioso. Hoje vamos falar sobre os segredos sombrios dos Nefilim, seres enigmáticos mencionados na Bíblia, que despertam fascínio, medo e muitas teorias conspiratórias. Prepare-se para mergulhar em um mundo obscuro, onde o humano e o divino se misturam de formas que desafiam a compreensão. Os Nefilim aparecem brevemente nas Escrituras, mas sua presença é carregada de mistério. Em Gênesis 6, 1-4, lemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres dentre elas. Havia na terra gigantes naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes são os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram essas filhas dos homens? E o que realmente significava a existência desses gigantes? Alguns estudiosos afirmam que os filhos de Deus seriam anjos caídos, seres celestiais que desobedeceram às ordens divinas, descendo à terra e tomando mulheres humanas como esposas. A união desses dois mundos teria gerado os Nefilim, uma raça híbrida, poderosa, mas também marcada pela corrupção. O que sabemos sobre eles é fragmentário. O texto bíblico não entra em detalhes sobre sua aparência ou tamanho exato, mas a palavra Nefilim é frequentemente traduzida como gigantes ou caídos. Isso sugere que eram seres imponentes, fisicamente superiores aos humanos comuns. Mas alguns estudiosos vão além. Afirmam que o verdadeiro perigo dos Nefilim não estava apenas em sua força física, mas no conhecimento e nos poderes que possuíam. Lendas antigas e textos apócrifos, como o livro de Enoque, expandem essa narrativa. Os Nefilim, segundo esses relatos, ensinavam aos humanos artes proibidas. Eles transmitiam conhecimentos sobre magia, astrologia, metalurgia, guerra e até manipulação genética, ou ao menos formas misteriosas de alterar a criação. Para alguns, isso é a origem das grandes civilizações e de tecnologias que surgiram antes do dilúvio. Mas nem tudo era benigno. O poder dos Nefilim era associado à violência, corrupção e desequilíbrio moral. Disse que sua influência levou a terra à depravação e que, em parte, foram responsáveis pela ira divina que culminou no dilúvio. A Bíblia relata que o Senhor se arrependeu de ter criado a humanidade e decidiu purificá-la das trevas que se espalhavam pelo mundo. Nesse contexto, os Nefilim seriam figuras-chave, seres que desafiavam as ordens de Deus e corrompiam a terra com seu domínio. Alguns textos antigos afirmam que não todos os Nefilim foram destruídos. Fragmentos sobreviventes poderiam ter se misturado com a humanidade, deixando traços de sua herança genética. Seriam essas as origens de lendas sobre gigantes em diversas culturas ao redor do mundo? Civilizações antigas, como os sumérios, egípcios e maias, descrevem seres imponentes e semidivinos que governavam, ensinavam e, às vezes, aterrorizavam a humanidade. Essas histórias ecoam a narrativa bíblica, sugerindo que a memória dos Nefilim não desapareceu completamente. A arqueologia e a história, no entanto, permanecem silenciosas ou controversas. Existem relatos de ossadas gigantescas encontradas em várias partes do mundo, mas muitas vezes desacreditadas como fraudes ou exageros. Ainda assim, há um fascínio que não pode ser ignorado. A ideia de que existiram seres híbridos poderosos e perigosos que caminharam sobre a Terra há milhares de anos e que seu legado talvez ainda esteja presente em nossa genética, em nossos mitos e até na nossa psique. Mas o mistério não para aí. Alguns teóricos sugerem que os Nefilim possuíam capacidades que iam além do corpo físico. Eles seriam capazes de influenciar a mente humana, provocar guerras e manipular acontecimentos de forma quase sobrenatural. Isso os transformaria em figuras aterrorizantes, não apenas por sua força,
mas pela maneira como podiam controlar o destino das civilizações. Esse lado sombrio é o que mantém os Nefilim vivos em lendas e histórias de horror, pois a ideia de híbridos celestiais, descendentes do divino, corrompidos pelo mundo, desperta tanto medo quanto fascínio. Além disso, textos antigos mencionam que os Nefilim poderiam ser responsáveis por criar monstros e criaturas híbridas. Alguns estudiosos conectam essas histórias às narrativas de dragões, titãs e outros seres mitológicos. Seria possível que lendas de monstros na antiguidade fossem, na verdade, uma forma de registrar a existência ou a influência dos Nefilim? Alguns pesquisadores modernos defendem que a Bíblia, de forma simbólica, tentou alertar a humanidade sobre a tentação de desafiar a ordem natural e divina. Curiosamente, o termo Nefilim também tem sido associado a palavras hebraicas que significam aqueles que caíram. Isso abre espaço para interpretações ainda mais sombrias. Seriam eles anjos caídos, literalmente? Ou seria um aviso metafórico sobre a queda moral e espiritual da humanidade influenciada por esses seres? Há quem acredite que a influência dos Nefilim ainda é sentida hoje em sistemas de poder corruptos, sociedades secretas e na busca desenfreada pelo conhecimento proibido. Outro aspecto inquietante é a associação dos Nefilim a artefatos antigos. Relatos de objetos de poder, de construções megalíticas e de tecnologias esquecidas, muitas vezes evocam a ideia de que a humanidade recebeu instruções de seres superiores. Poderiam os Nefilim ter ensinado a manipular a matéria e as leis naturais de formas que os humanos ainda tentam compreender? Isso explicaria certas construções antigas, como as pirâmides ou templos gigantescos, cujos métodos de construção permanecem um mistério. O estudo dos Nefilim também levanta questões sobre a própria Bíblia. Por que um grupo tão poderoso e perigoso é mencionado tão brevemente? Muitos acreditam que a narrativa foi parcialmente ocultada ou adaptada para proteger a humanidade do medo ou do conhecimento proibido. Afinal, se esses seres tinham a capacidade de influenciar a história e a moral da humanidade, seria prudente que apenas fragmentos da história fossem transmitidos para as futuras gerações. Hoje, os Nefilim continuam a fascinar teólogos, historiadores e caçadores de mistérios. Filmes, livros e teorias conspiratórias exploram o tema, imaginando a presença desses seres na Terra Antiga, ou até mesmo sugerindo que eles poderiam retornar. Essa fascinação vem da combinação única de força, conhecimento e corrupção. Eles representam tanto o perigo do poder desmedido quanto a curiosidade humana sobre o desconhecido, sendo símbolos daquilo que nos é proibido e, ainda assim, irresistivelmente atrativo. Em última análise, os Nefilim são muito mais do que gigantes ou híbridos lendários. Eles são símbolos de um passado sombrio, de segredos que a humanidade mal começou a entender. Sua presença nas escrituras, nos textos apócrifos e nas lendas antigas nos lembra que há sempre forças além da compreensão humana, capazes de moldar a história, alterar destinos e inspirar temor. Se olharmos para o mundo ao nosso redor, podemos perceber ecos dessas histórias, estruturas misteriosas, mitos antigos e lendas de monstros que atravessaram séculos. Talvez os Nefilim não sejam apenas personagens de histórias antigas, mas arquétipos do que a humanidade teme e deseja: poder, conhecimento e a linha tênue entre o divino e o profano. Enquanto alguns tentam desacreditar essas narrativas, outros continuam a investigar, cavar e questionar, tentando encontrar respostas. Mas a verdade sobre os Nefilim permanece envolta em sombras, guardando segredos que desafiam a ciência, a história e até mesmo a própria fé. O que sabemos, no entanto, é que a lenda persiste, instigando nossa imaginação,
nos lembrando que há mais na história da humanidade do que aquilo que conseguimos ver. Os Nefilim, portanto, não são apenas figuras bíblicas ou mitológicas. Eles são símbolos de um passado obscuro, de segredos que resistem ao tempo e de forças que talvez nunca possamos compreender totalmente. Ao mergulharmos em suas histórias, nos confrontamos com a complexidade do mundo antigo, com as sombras da ambição e da transgressão, e com o mistério que ainda paira sobre nós, lembrando-nos de que nem tudo que foi escrito foi totalmente revelado. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Aqui, os segredos mais sombrios da humanidade ganham vida, e você se torna parte da investigação sobre aquilo que a história tentou esconder.